Vamos fazer uma questão aqui, essa aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, que é o seguinte. Uma área formada em forma de quadrado. Por que está escrito em forma de quadrado? Porque tem áreas que às vezes não estão no quadrado. Pode ser um retângulo, pode ser um círculo, né? Pode ser um trapézio, um triângulo. Então isso aqui definiu bem. Falou que essa área é um quadrado. E a medida do lado é, aqui ó, 15 metros. Massa. Então tem um quadrado mais ou menos, né? Imagina um quadrado aí. 15 metros por 15 metros. Essas são as dimensões, tá bom? Nessa aqui eu vou evitar fazer as contas aqui, tá? Vou só colocar mais as respostas de algumas contas, né? Para facilitar aqui e não ficar com o vídeo muito grande. Então, de cara a gente sabe que a área é lado vezes lado. Então a área desse quadrado de boa, né? 225 metros quadrados, porque aqui está em metros. De boa, né? Aí só que olha o que acontece. Fala que é o seguinte, a área desse quadrado, né? O que vai acontecer com ela? Essa seria a pergunta, né? Porque a medida do lado vou reduzir em 15%. Então anote, se eu tirar 15% de 15, vai dar quanto? 15% de 15, ó. Tirei isso aqui, ó. 15% de 15. Professor, por que 15% de 15? Vai. 15% de 15 porque eu vou reduzir a medida do lado. E quando a gente reduzir, que pegar 15% de 15, a gente vai achar 2,25. O que é isso? É o que vai tirar. Então a gente vai, é como se fosse ter agora um novo quadrado aqui, né? Imagina um novo quadrado agora. Não com 15 metros de largura, mas com 2,5, 2,25 metros a menos. Então nosso novo quadrado, né? Ele vai ter que medida 12,75. Então ele vai ter 12,75 aqui, 12,75 aqui. Foi? Massa, se eu pegar e multiplicar 12 vezes 12,75 vezes 12,75, gente, igual eu falei, vou colocar só as respostas aqui, tá? Por causa do tempo, tá? Então essa área desse novo quadrado vai ter que medida? Vai ter 162,5625. 5625. Essa é a nova área. Quando eu reduzo em 15%, se eu reduzir 15%, vai me dar essa área. Massa. Professor, mas o que tem a ver essa pergunta aí? Ó, agora é o seguinte, eu quero saber qual é o percentual que foi o quê? Que foi reduzido. Olha, veja que o percentual foi reduzido. Então, o que a gente tem que lembrar? Quanto é que foi reduzido? Quanto é que foi reduzido? Aí a gente pega 225 e diminui 162,525. Quando a gente faz essa diferença aí, gente, tudo eu anotei aqui para ficar mais fácil, tá? A gente vai achar que reduziu 62,4375. Isso aqui foi o que reduziu. Professor, por que você está falando isso? Porque é o seguinte, como eu quero percentual, o percentual é o que eu quero dividido pelo total. Se eu quisesse o percentual da nova área, seria 162,5625 dividido por 225. Mas como eu quero percentual de redução, então eu vou pegar o que reduziu e vou dividir pela área anterior. Então como é que vai ficar então? Vai ficar 62,4375. Aí as continhas você tenta fazer em casa aí, tá? Pra treinar. Dividido por 225. Pronto. O que reduziu dividido pelo total. Quando a gente fizer essa redução, essa continha, você vai achar um decimal. 0,27775. Essa é a conta que você vai encontrar. Lembre-se, para transformar de decimal para porcentagem, eu ando com a vírgula da esquerda da tela para a direita. Então, quantas vezes com a vírgula? Tchan, tchan, 2 vezes. Então, que número vai ficar? 27,75%. Então, olha só, se eu pegar esse percentual, ele é o quê? O que diminuiu do quadrado quando reduziu 15% no lado, dividido pelo total. Isso me dá o percentual de redução. Então, qual foi o percentual de redução? Se eu diminuir 15% no lado, na verdade a minha área reduz 27,75%. Fechou? Nós.